Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. 7h38, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM e conversando agora com o professor Edson Luiz Furtado a respeito do 43º Congresso Paulista de Fitopatologia. Professor Furtado, bom dia, obrigado por atender o nosso convite. Bom dia, Márcio, é um prazer estar aqui com vocês e assim, agradeço muito, o apoio que você tem dado aí, à ciência, à Unesp, então estamos juntos. Professor, esse 43º Congresso, o pessoal vai se perguntar o que é a fitopatologia? Bom, fitopatologia é uma área da ciência, vem da biologia, nasceu da biologia, é uma área de ciência que cuida então de micro-organismos que têm uma ação, que é sobre os vegetais. Então tem uma ação interativa, só que interação antagônica. Então ele retira sustento dos vegetais, e ele concorre com a produtividade agrícola. Então afeta em grande parte aí a fome no mundo e todo, está envolvido. É muito comum o pessoal confundir doença com praga? Bastante comum, bastante comum. A diferença é que a praga, normalmente ela é bem visível, na sua maioria bem visível, e ela causa uma injúria, uma injúria. E já os patógenos são micro-organismos que têm uma interação contínua com a planta. Então ele tem uma interação contínua, ele não come e sai. Ele se nutre, se alimenta, ele tira seus alimentos e convive com a planta por bastante tempo. Entendi. É um pouco mais difícil a diagnose. O professor, e nesses congressos, nesse tipo de congresso, já é o 43º, sempre novidades são apresentadas? A gente procura, dentre os palestrantes, então a gente vai reunir, pesquisadores de diversas instituições de pesquisa e ensino, do estado de São Paulo, de Minas Gerais, Paraná, dos estados vizinhos, e que normalmente vêm para o congresso. Então eles vêm com inovações dessas instituições, e apresentar como forma de palestras, sessões orais e pôsteres que vão ser o mote aí desse congresso. Entendi. E quais são as instituições que geralmente participam? Bom, citando aqui do estado de São Paulo, a nossa que é a principal, que está sediando o evento agora. Então nós temos os outros campos da Unesp ligadas à agricultura, à floresta e à biologia. E a Exalc aqui muito próxima da gente, a UFSCar, que hoje tem a Escola de Agronomia em Buri, É interessante esse campus, bem avançado aqui no Vale do Ribeira, E outras instituições particulares e dos estados vizinhos. Então, dos estados vizinhos já vi resumos, da Universidade Federal de Curitiba, as estaduais do Paraná, Então, Maringá, Londrina, então estão presentes aí. E a Unesp consegue trazer alguns avanços aí para esse congresso? Nós trabalhamos bastante nesse sentido, Então nós temos aqui da Unesp, hoje, as ciências agronômicas, ela é uma das principais hoje, em produtividade científica, em produtividade dentro da própria Unesp. Então tem um destaque, E esta área é uma das mais, assim, produtivas, sabe? Temos um curso de pós-graduação, nível 6, em proteção de plantas, da CAPES, e também os outros departamentos que atuam indiretamente no melhoramento, na microbiologia. Esse trabalho de vocês, ele ajuda substancialmente também na agricultura, também na proteção das florestas, no conhecimento a respeito de doenças. Como é que funciona, professor? Bom, temos um caso novo, só para exemplificar, Márcio, Então tem um caso novo de uma praga e uma doença associada ao pinus. É novidade para o Brasil, Então nós tínhamos uma espécie que já atacava no sul, e agora aqui no estado de São Paulo, perto aqui da gente, Capão Bonito, Itapeva ali, foi encontrado uma nova praga, um novo fungo. Então imagina, agora há 1 ano e meio atrás. Então é uma área que a gente tem que ficar sempre atento,
sempre aparece novidades, novas doenças surgindo e muito danosas. Então a gente tem que andar rapidamente, estudando o agente etiológico, estudando assim o seu comportamento, as suas relações com o meio ambiente e ver que época que ele tem o pico, como que a gente vai atuar, que micro-organismos que são antagônicos a ele e as medidas que a gente pode tomar nesse sentido para... Então imagine você, então esse é um exemplo. Então vários exemplos para várias culturas a gente tem tido esse tipo de estudo e comportamento que a gente Entendi. Qual é o tipo de público, e se ainda há vagas, né? Qual é o tipo de público esperado no congresso e se ainda há vagas para inscrição também, né? Então, o nosso público, ele como é uma área bastante específica, né? Então, como eu falei para você, vem pesquisadores, né? De diversas instituições do estado de São Paulo, entre eles, eu esqueci de citar o IAC, né? O Instituto Biológico de São Paulo, Campinas, né? E os estudantes de pós-graduação, estudantes de graduação, e as inscrições estão abertas, viu? As inscrições estão abertas também para aquele público que tem interesse de olhar essa área, verificar como, né? Porque é ali que está o ambiente de inovação, ali que está a troca de ideias. Então, o setor também produtivo, o setor que fornece de insumos, né? Também são interessados. Então, está abertas as inscrições, né? Durante o evento também estarão abertas as inscrições, tá? E é assim que funciona. O professor, as mudanças climáticas que a gente está vivenciando no mundo todo, elas contribuem para o aparecimento de novas doenças? Olha, Márcio, é uma situação muito interessante. Porque os patógenos, normalmente, eles têm uma condição de temperatura, tá? Ótima para eles, para desenvolvimento, tá? E causar as doenças. Então, terão doenças que sofrerão também com a mudança climática e, por outro lado, vários micro-organismos que são dessa faixa alta de temperatura e, às vezes, que até a gente ainda não conhece, né? Então, o que a gente está assistindo, né? Vamos pensar na seringueira, que é um produto bastante interessante, a borracha para o Brasil, né? Então, para a seringueira, o agente causador do mal das folhas sofrerá um pouco, certo? Por outro lado, outros patógenos como oídios e antracnose que atacam a seringueira aqui para o sul terão suas vantagens. Então, veja, Então, nós temos que ficar sempre atento nesta área de mudança climática para essas alterações que tem nas relações das plantas com os seus micro-organismos patogênicos. Temos que ficar atento. Eu fico imaginando assim, o trabalho de pesquisa, né? Os pesquisadores têm que ficar realmente atentos, porque essas mudanças climáticas, nós estamos no inverno, mas não vivenciamos inverno como de fato nós tínhamos, né? Inclusive a denominação do clima de Botucatu mudou, o trabalho de pesquisa feito na FCA, inclusive. Nessas mudanças, vocês têm que ficar com um olhar mais atento ainda com relação ao que essas mudanças manifestam em tudo isso, né? Exato. Então, vai ter um impacto direto nas culturas. Tá? Então, você vê, aqui já foi uma região cafeeira, tá? E hoje o café foi para as regiões aí de Minas Gerais, foi para as serras, né? Região serranas da Mantiqueira. E então temos o arábica sofrendo em consequência, a ferrugem do café, né? Ela acompanha o café nessas regiões mais frias, causando mais problemas. Tá? A gente, no começo do século passado, no sul, no norte do Brasil, no Nordeste, nós vivemos lá a praga da bruxa, né? Vassoura de bruxa na Bahia. É também considerado uma doença. E ela foi extinta? Ela é controlada? Como é que funciona? Então, a vassoura de bruxa do cacaueiro, você veja só, ela era uma doença amazônica, certo? Então, você vai na região amazônica, na floresta, no subbosque, você encontra tanto o cacau quanto o cupuaçu, hospedeiros naturais, certo? E estava uma distância entre o Brasil central, né, e o litoral da Bahia. Porém, com a transporte, né, de amêndoas de cacau de uma região para outra, utilizando o mesmo vasilhame, o mesmo sacaria, os mesmos transportes, né, a vassoura de bruxa adentrou lá.
Então foi uma doença nos anos 80 catastrófica para a região da Bahia. Só para você ter exemplo de uma doença catastrófica. Tá? Causou assim desemprego de milhares de pessoas, tá? As fazendas de cacau foram abandonadas, né? E essas pessoas foram para a periferia das grandes cidades. Itabuna, Ilhéus, Salvador, né? Sofreu bastante. E graças ao melhoramento genético, né? Na CEPLAC, as instituições privadas e também as universidades trabalhando junto, conseguiram dar uma versão boa. Hoje nós temos variedades, né, resistentes, só que nem tudo está, como que diz, um céu de estrelas aí. Por quê? Vem uma nova doença chamada monilíase do cacaueiro, né? Ela foi detectada, e eu estudei inclusive dentro da Colômbia, né, esse patógeno. Então é uma moniliofitória também, agora no nome é Roheri, e ela está chegando. Adentrou no estado do Acre há algum tempo e agora tem mais 3 focos no estado do Amazonas. Então, ou seja, ela ataca principalmente o cacau também? É a preferência dela. Cacau e moniliofitória, eles coevoluíram também dentro de uma região da floresta não amazônica, mas, quer dizer, periférica amazônica, né? Que é a região peruana, equatoriana e colombiana. E sabendo que ela existe já, no caso da Colômbia e tal, existe uma maneira da gente tentar inibir a progressão aqui no Brasil? Exatamente. Aí entra a vigilância. A vigilância sanitária, que é um dos objetos desse congresso também, né? É atuar nas divisas, verificando, e os focos, combatendo os focos já na fronteira, tá? E só que os patógenos têm muitas artimanhas, eles têm muito, assim, como sobreviver. Nesse caso da monilha, ela abriu mão da fase sexuada, né? É um fungo, ele é um basídio, micota, só que não produz mais cogumelo, não produz mais, só a fase assexuada. Quer dizer, ela acelerou o processo? Acelerou muito o processo, se dissemina pelo vento rapidamente e com as correntes aéreas ela vem progredindo. Então, por mais barreiras que se faça, ele vai chegando. Então, veja, a pesquisa tem que estar nesse front, tem que estar estudando esse patógeno, né? Por isso a gente atravessou a fronteira, foi uma tese, né, desenvolvida por uma colombiana aqui, estudando lá na Colômbia. Então, lá a gente estudou a diversidade do patógeno, o manejo lá dentro da Colômbia, para a gente já ir aprendendo coisas. Isso... A gente falou a gente falou do cacau, né? Mas nós temos aqui, por exemplo, o bicudo no algodão também, que foi uma praga terrível, continua sendo, né? As pragas da cana-de-açúcar, que é um grande produtor no Brasil. Sim. Tudo isso, esse trabalho de pesquisa de vocês contribui para minimizar esses efeitos, né, professor? Exato. E no Congresso, Márcio, nós vamos ter uma sessão exclusiva só para doenças emergentes. Entendi. Na cana-de-açúcar, na cafeicultura, na seringueira. Então, nós teremos uma mesa redonda para tratar desse tema específico, numa manhã toda. Interessante. E como o produtor pode diagnosticar as doenças nas plantas? É difícil? O produtor, ele sofre diretamente. Então, vou dizer, da linha de frente, ele é uma das linhas de frente, né? Porque ele tem que perceber como as doenças são causadas por micro-organismos, né? E invisíveis a olho nu. Então, o que ele percebe? Já é ação. Então, sintomas. Ele observa lá nas suas plantas, então ele é plantador de soja aqui. Como que ele vai perceber a primeira ocorrência da ferrugem da soja? A hora que ele começa a perceber as lesões já prontas. E isso a gente observa quando 5% da plantação já está atacada. Imagine. Então ele tem que ter uma ação preventiva, por isso que o plantador de soja, como exemplo, né, já usa uma aplicação preventiva no estágio vegetativo. A doença ocorra ou não. Então a gente precisa ter sistemas hoje de previsão de doenças, né? Modelagens, via drones para capturar imagens e via essas imagens a gente entender que a doença já está instalada e os locais onde ela está instalada. Então nós estamos agora também nessa outro salto aí de tecnologia, que é a diagnose precoce. Quanto mais precoce você diagnosticar e apoiar o produtor,
mas o produtor realmente vai precisar de uma mão aí da ciência sempre, né? Nesse tipo de congresso, professor, vocês conversam a respeito de possíveis problemas que possam haver a ter, alguém que, olha, já diagnosticou alguma coisa em determinada região e vocês conversam sobre como segurar para que isso não aconteça? Exatamente. Então, entre as instituições de pesquisa, entre a defesa fitossanitária, tanto do MAPA quanto aqui do estado de São Paulo, né, nessas ações. Então, veja bem, nós estamos agora uma outra ameaça, que é a banana, né? A banana no Vale do Ribeira. Então, nós temos uma outra doença, uma raça nova, né, de um fungo de solo, então, Fusarium raça 4, que está chegando, né? Então, são medidas também que têm que ser tomadas, criando barreiras sanitárias, o transporte, comercialização, verificar esses meios de transporte, que foi a causa do cacau na Bahia, a doença pode adentrar no Vale do Ribeira. E digo já uma previsão assim pessimista, se a doença entrar, é uma tragédia para a bananicultura regional. Vai ser terrível. Eu vi uma matéria dias atrás sobre isso mesmo, né? Se não controlar, a propagação é muito rápida, né? A propagação ela é rápida porque ela é via solo. E via solo, esse fungo, Fusarium oxysporum raça 4, ele tem uns esporos, um terceiro tipo de esporo, né, além do sexuado e assexuado, um esporo de repouso. E assim que ele se instala em alguma plantação próxima e se instala no solo. E via solo, via transporte, sistema de transporte rural, né, via vento, ele se dissemina também. Vai mais lento, mas chega lá. Esse é o problema. Então ele se instala no solo, depois não conseguimos mais desfazer essa associação dele com o solo. Não tem como erradicar. Quer dizer, a bola da vez hoje é cuidar da banana. Também. Aqui no estado de São Paulo nós temos que cuidar da bananicultura, da cafeicultura ainda que resta, a seringueira fazer um melhoramento, porque ela é uma região muito promissora, né? Com o advento aí da mudança climática, São Paulo se torna cada vez mais promissor para a cultura da seringueira. E cana, que a nossa, assim, sempre foi um carro forte, né? Econômico para o estado de São Paulo, a cana-de-açúcar. Então, ou seja, a gente tem que ficar atento sempre, Márcio, não tem como. É uma área, por isso que existe muitos especialistas e fitopatologistas que vão para as culturas, sabe? Então ele não fica um generalista mais, ele precisa ir para uma cultura porque são tantos detalhes dentro da cultura e dentro dos micro-organismos que crescem nas culturas que ele é especialista em cana, especialista em laranja, especialista em diversas. Professor, no encerramento, esse congresso começa quando e vai até quando? Bom, ele começa agora dia 22, na próxima segunda, né? E vamos até quarta-feira. Ele é um congresso, então, paulista, né? A gente começou pequeno, começou há quase 50 anos atrás e foi agregando outros estados, né? Então, então é um congresso curto, rápido e com é muito rico na sua programação. Professor Furtado, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, parabéns pelo trabalho e nos mantenha informado a respeito da sequência de tudo Também. isso. Obrigado, Márcio. A gente que agradece em nome da FCA, né, da Faculdade de Ciências Agronômicas de Botucatu, e é o apoio que você tem dado aí, é muito interessante na divulgação da ciência. Muito obrigado. Disponha sempre da Prever FM.